O capítulo de hoje começa com Ling seguindo para o seu dormitório. Ela notou uma multidão reunida perto da câmara de gravidade. Intrigada com a comoção, ela se aproximou dos espectadores, apenas para encontrar todos de queixo caído em total incredulidade. O olhar de Ling se voltou para o vidro da câmara, onde testemunhou uma cena impressionante. Lucian executava, sem esforço, uma parada de mão sobre 2 dedos sob a intensa gravidade 4 vezes maior que a normal. Xiao Yong, tomado por um turbilhão de perguntas inundando sua mente, caiu no chão em choque. Ele lutava para compreender como Lucian havia adquirido uma força tão incrível. Cerrando os dentes e segurando as lágrimas de frustração, Xiao Yong ergueu as mãos em descrença, sua mente cheia de confusão. Afinal, Lucian não havia passado mais de um mês dormindo? Enquanto isso, Lucian parecia inabalável diante da gravidade intensificada. À medida que se acostumava com sua força, decidiu se desafiar ainda mais, aumentando a gravidade para 5 vezes, enquanto adotava a técnica de respiração da Terra. A notícia do feito impressionante de Lucian se espalhou como fogo, atraindo cada vez mais pessoas para a câmara de gravidade. Até mesmo Saci apressou-se para ver a cena. Entre a crescente multidão estavam Yan e vários outros. Lucian sentiu que a gravidade de 5 vezes estava dentro de seus padrões de treinamento, mas ele precisava de mais pressão, algo mais intenso que o levasse aos seus limites absolutos. Com passos decididos, Lucian se aproximou novamente do painel de controle, suas ações despertando ainda mais a atenção e curiosidade da multidão. Muitos acreditavam que Lucian havia chegado ao seu limite, mas, para surpresa geral, Lucian pressionou o botão verde mais 2 vezes sem hesitação. Na sala de controle, Fubuki estava frustrada com o número crescente de alunos desistindo do campo de treinamento. Em apenas um mês, inúmeros participantes já haviam partido, incapazes de suportar os desafios impostos. Shin, percebendo sua angústia, entregou a ela uma bebida gelada e refrescante, tentando consolá-la. Eles são apenas mimados. É natural que alguns fraquejem. Se não conseguem lidar com os desafios aqui, como enfrentarão os verdadeiros monstros no campo de batalha? Tentando aliviar a preocupação de Fubuki, ele acrescentou que a qualidade geral dos alunos daquele ano era bastante impressionante. Mas então, ao olhar para a tela, a expressão de Shin mudou repentinamente. Algo extraordinário havia acontecido. O recorde da câmara de gravidade fora quebrado. A curiosidade de Fubuki foi atiçada, e ela lançou seu olhar para a tela, assumindo que Xiao Yong havia sido responsável por tal feito. No entanto, para sua completa surpresa, era Lucian quem tentava suportar uma impressionante gravidade 8 vezes maior que a normal. O choque da revelação fez com que Fubuki, involuntariamente, estilhaçasse o copo que segurava. Usando sua habilidade de controlar líquidos e vidro quebrado, ela impediu que os fragmentos caíssem no chão. Tanto Fubuki quanto Shin ficaram perplexos, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Mas uma coisa ficou clara: Lucian era a pessoa que eles estavam procurando. Lucian respirou fundo e liberou o poder da técnica divina de Plutão. Instantaneamente, sentiu uma onda de energia psíquica percorrendo suas veias, semelhante a um vibrante fio roxo, criando outro coração dentro de seu corpo. À medida que esse coração etéreo se fundia ao seu próprio, todo seu corpo começou a pulsar com uma energia roxa que fluía harmoniosamente por cada centímetro de sua estrutura. Quando Lucian ativou a técnica divina de Plutão, sentiu seu corpo mais leve, como se os fardos da gravidade tivessem sido removidos. Ele deu alguns passos à frente, pronto para se desafiar até seus verdadeiros limites. No entanto, assim que seus dedos tocaram o painel de controle, as paredes de vidro da câmara começaram a rachar sob a imensa pressão que emanava de dentro. Os espectadores sentiram o peso súbito dessa força os pressionando para baixo, obrigando-os a se ajoelhar, incapazes de levantar a cabeça. Dentro da câmara, Lucian se viu quase colado ao chão, que começou a se estilhaçar em pedaços. A gravidade intensificada fazia seus ossos tremerem e seu sangue parecer congelar. A pessoa que busca mudar o futuro, que traz esperança à humanidade, não é aquela que pratica as mais refinadas artes marciais ou possui recursos ilimitados. É alguém que tem a determinação implacável de se empurrar até os limites absolutos de suas capacidades. Invocando cada gota de força dentro de si, Lucian se ergueu sobre seus próprios pés. A pura força de sua ascensão despedaçou o chão abaixo dele, desencadeando uma onda de choque impressionante que reverberou por toda a câmara. Do lado de fora, os espectadores não conseguiam suportar a pressão. Suas cabeças se inclinavam e seus corpos estavam paralisados. Yang observava Lucian, sua mente tomada por admiração e respeito. Lucian havia retornado. Quando as portas da câmara de gravidade se abriram, um silêncio absoluto tomou conta dos espectadores, que instintivamente abriram caminho para Lucian. O medo os tornava mudos, seus olhos refletiam uma mistura de assombro e reverência. No meio da multidão, uma garota deu um passo à frente, suas bochechas coradas. Ela entregou uma toalha a Lucian, que a aceitou com gratidão e um sorriso. A garota comemorou com sua amiga, compartilhando um momento de empolgação. Agora fora da câmara, Lucian verificou seu saldo de pontos e descobriu que havia sido recompensado por quebrar o recorde da câmara de gravidade. Seu novo saldo era impressionante: 4.335 pontos, um contraste gritante com a maioria dos candidatos, cujas pontuações eram de apenas um dígito. Lucian estava dominando com um saldo de 4 dígitos. Com um sorriso satisfeito no rosto, ele sabia que, com seus pontos, poderia desfrutar de mais um banquete luxuoso. Inspirados por sua
conquista, os espectadores o seguiram. Yang, entre a multidão, olhava para ele com admiração. Aos olhos dela, Lucian era como um rei reinando supremo sobre todos os outros. No entanto, ao contrário do esperado, Lucian não se dirigiu ao refeitório. Em vez disso, foi para a sala de agilidade. Dentro do ambiente fracamente iluminado, Minjing demonstrava sua incrível velocidade e agilidade, desviando-se facilmente de uma rajada de feixes de laser. No entanto, um dos lasers roçou seu braço, deixando uma pequena marca. Indiferente ao ferimento, ele completou a segunda etapa com uma pontuação de 87. O sistema o parabenizou imediatamente, destacando que ele havia superado mais da metade de todos os artistas marciais. Esse feito seria exibido no terminal global da prestigiada Associação de Artes Marciais para que todos pudessem ver. A pontuação é uma droga, ele pensou, mas ainda assim sentia imenso orgulho de seu resultado. Afinal, acreditava estar muito à frente dos demais devido ao seu talento natural e ao treinamento pessoal sob a renomada equipe de elite. Com uma sensação de expectativa, Minjing saiu da sala, esperando ouvir aplausos e palavras de elogio. No entanto, o que o aguardava era um silêncio inquietante. A ausência de qualquer reação ou reconhecimento o deixou confuso e desanimado. Ele olhou para o outro lado, onde uma multidão de pessoas se reunia, incluindo 2 instrutores. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, ele se apressou até um dos espectadores, agarrou o ombro do homem e perguntou sobre a comoção. O homem, visivelmente irritado com a interrupção, respondeu com relutância que estava assistindo a Lucian. Ele caiu na gargalhada e disse: "O que vocês esperam de uma preguiça que dormiu por um mês?" O homem estreitou os olhos. Não iria deixar Minjing escapar impune de seu desrespeito. De repente, a sala ficou vermelha como sangue, sinalizando que todos os lançadores de laser haviam sido ativados em potência máxima. No meio do caos, Lucian se viu sozinho no centro da sala, cercado por uma hipnotizante matriz de milhares de feixes de laser. Liberando seus poderes psíquicos latentes, Lucian acessou sua intuição aguçada, permitindo-lhe antecipar a trajetória de cada ataque a laser. Ele desviava dos feixes mortais com elegância e graça, movendo-se de maneira quase sobrenatural. Ao descobrirem que aquela era a primeira vez de Lucian na sala de agilidade e que ele havia quebrado o recorde de 10 vezes a gravidade antes de chegar ali, Minjing caiu no chão, tomado por uma mistura de exaustão e descrença. Como alguém podia emergir tão forte depois de dormir por um mês? Minjing não pôde evitar sentir-se invisível, já que toda a atenção da sala permanecia fixa em Lucian. Fubuki, com sua observação aguçada, não conseguia acreditar que aquela era a primeira vez de Lucian na sala de agilidade. Seus movimentos eram precisos demais, como se ele previsse os ataques antes mesmo de acontecerem. Intrigada, Fubuki gesticulou discretamente, conjurando uma pequena orbe roxa em suas mãos. Shin percebeu sua ação, mas Fubuki rapidamente desfez a orbe. Ela já havia testado Lucian antes e sabia que ele não possuía poderes psíquicos. Momentos depois, Lucian completou com sucesso o estágio 2 e avançou para o estágio 3. O que o aguardava era uma visão impressionante. Milhares de esferas douradas foram lançadas simultaneamente, ricocheteando no chão e mudando de direção de forma imprevisível. Lucian sabia que precisava elevar seu nível. Os olhos atentos de Shin não puderam deixar de notar que Lucian havia alcançado o nível refinado de sua técnica de agilidade. Mesmo entre veteranos de nível 4 e 5 no campo de batalha, poucos atingiam tal maestria. O próprio Shin só alcançara esse nível aos 22 anos, enquanto Fubuki o fez aos 25. Shin sabia que era um talento natural em velocidade, mas Lucian, com apenas 18 anos, exibia um nível excepcional de agilidade, apesar de não ser um artista marcial especializado em velocidade. Ao atingir a marca de 15 segundos no estágio 3, Lucian começou a enfrentar um desafio assustador. Usar apenas seu poder psíquico para prever os ataques estava se tornando cada vez mais difícil. Ele rapidamente mudou sua técnica de respiração para a técnica da respiração do vento. Ao acessar o poder do vento, uma onda de velocidade percorreu suas veias, impulsionando com tamanha rapidez que a maioria dos espectadores mal conseguia acompanhar seus movimentos a olho nu. Em uma exibição impressionante de habilidade, Lucian conquistou o estágio 3 em questão de instantes. Shin, ao testemunhar o feito de Lucian, virou-se para ir embora, pensando que aquele era seu limite. Mas Fubuki disse não. Quando Shin se virou novamente, o desafiador estágio 4 começou. Até mesmo Shin só havia começado recentemente a enfrentar esse estágio, por isso ficou surpreso com o que aconteceu diante de seus olhos. Uma máquina peculiar emergiu do chão e subiu ao ar. Lucian, momentaneamente pego de surpresa, de repente se viu diante de mais de uma dúzia de pequenas lanças sendo lançadas para cima, criando uma densa rede de feixes de laser descendo sobre ele. Em questão de segundos, Lucian estava encurralado, preso na intricada rede de ataques. No entanto, uma onda de energia sobrenatural emanou do corpo de Lucian quando ele ativou a técnica divina de Plutão. Com essa habilidade poderosa, ele criou uma barreira invisível ao seu redor, formando uma esfera protetora. Dentro dessa esfera, o tempo parecia ter parado. Aqueles que entendiam sobre habilidades psíquicas referiam-se a esse fenômeno como percepção temporal, onde a noção de tempo é alterada ou suspensa. Fubuki ficou completamente sem palavras ao ver Lucian realizar um feito que normalmente apenas mestres psíquicos de nível 3 poderiam alcançar. A barreira de vidro diante deles começou a rachar e, por fim, estilhaçou-se em pedaços. Um sorriso surgiu no rosto de Fubuki. Ansiosa
poderosa para testá-lo, ela ativou seus próprios poderes psíquicos, fazendo com que linhas vibrantes de energia roxa emanassem de seu corpo. Essas linhas se juntaram, formando uma versão gigantesca dela mesma, com até mesmo seus atributos ampliados. Shin, tomado pelo espanto, observou a cena se desenrolar diante de seus olhos. Fubuki havia invocado um poderoso Susanoo dentro da câmara, determinada a medir as habilidades de Lucian. No entanto, a atenção de Lucian rapidamente se voltou para o Susanoo. Com um olhar calmo e determinado, ele ergueu os braços com destreza e em um instante o duplo nevado se dissipou no ar. O impacto dessa realização atingiu Fubuki como um martelo na cabeça, deixando-a sem fôlego. Ela soube naquele momento que Lucian não era apenas um mestre psíquico, mas potencialmente ainda mais forte do que ela. Surge de um portal, abrindo vários ao redor e provou. Então me mostre como irá se defender contra eles. Broly observava os portais gigantescos, preocupado, perguntando por que esses portais são tão grandes. De repente, demônios colossais começam a sair de cada portal. Broly age rapidamente, acertando o rosto de um deles e explodindo sua cara. Mas outro atacava suas costas, jogando-o contra o solo. Broly, furioso, eleva seu ki, criando um brilho intenso. Um demônio responde com uma rajada de ki semelhante, iniciando uma colisão de energia. Broly grita, intensifica seu poder e ao final do confronto, vemos um demônio sem cabeça e parte de seu tronco destruído. Ofegante, Broly começava devagar. Essa forma me deixa exausto. Eu posso perder o controle a qualquer momento. Eu tenho que ficar focado. Antes de terminar seus pensamentos, um demônio gigante ergue o pé para esmagá-lo. Tola, com um sorriso satisfeito, provoca. Boa viagem. Então, Broly segura o bisão, disparando para os céus com o demônio. Em um movimento avassalador, o lança para o espaço, arremessando para longe do universo. Em seguida, ele volta ao planeta, mas é recebido por outro demônio que o ataca em alta velocidade. Broly desvia, deslizando pelo braço da criatura e com determinação ele falava: "Você é o último." Ele ergue a perna e atravessa a cabeça do demônio com um poderoso golpe.